Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu tô aqui para gravar um vídeo sobre a minha experiência do estágio de nutrição clínica, galera, que foi um estágio que eu finalizei faz pouco tempo. Eu tô no 8º semestre já de nutrição, para quem não me conhece, eu sou Roberta, estou fazendo nutrição, já estou terminando, faltam 2 meses basicamente, eu acho, né? Acho. Bom, galera, eu queria vir aqui nesse vídeo contar pra vocês a minha experiência, né, sobre o meu estágio obrigatório em um hospital. Bem, na minha universidade, a Universidade 9 de Julho, nós temos opções de escolha na área clínica pra gente estagiar. Eu tinha duas opções, né? Eu tinha tanto em hospital quanto em casa de repouso, né, para cuidar dos senhorzinhos. Mas eu optei pela escolha mais próxima de casa e hospitalar. E o estágio, infelizmente, foi suspenso, né, devido ao Covid-19, mas eu gostei muito, foi muito, assim, gratificante, né, porque foi uma experiência incrível. Como que era a rotina, né, gente? Lá no hospital, eles disponibilizaram 8 vagas, eram 4 estagiárias de manhã e 4 estagiárias de tarde, então a gente se revezava. E eu escolhi, na verdade, o período da manhã, porque eu achava que seria mais interessante, teria mais coisas, mas na verdade a gente fazia basicamente as mesmas coisas, né, a gente se revezava. E quando eu cheguei no hospital para estagiar, meu primeiro dia foi de treinamento. Lá no hospital onde eu fiz estágio tinha áreas separadas, né, que é o lactário, o famoso lugar onde as pessoas fazem a dieta enteral e parenteral dos pacientes, e também alguns sucos especiais, como o suco laxativo, sucos que alguns pacientes tomam, né, precisam tomar devido à dieta. E lá também onde fazem as mamadeiras dos bebês, das crianças que ficam internadas lá. E nesse dia de treinamento a gente foi, no meu primeiro dia eu fui na cozinha, não foi nem no lactário, então eram 2, né, era o lactário e a cozinha. A cozinha, na verdade, a gente não teve muito convívio, né, com o pessoal da cozinha, que na verdade quem cuida da cozinha do hospital é a área de GUPR, né, que são os nutricionistas de GUPR. Então, o que a gente tinha que fazer na cozinha? A gente tinha que acompanhar as copeiras, né? Porque as copeiras que faziam todos esses alimentos, tudo que o paciente ia comer. Então, desde o café da manhã, almoço, jantar, ceia. Então, assim, elas faziam tudo lá na cozinha. Então, a gente tinha que acompanhar, porque às vezes alguma dieta não estava certa. Por exemplo, tinha um paciente com dieta hipossódica, outra que era hiperproteica. Então, a gente tinha que ficar de olho, né, em toda essa rotina das copeiras fazendo. E aí elas colocavam todos os alimentos dentro do carrinho para poder levar para os quartos. E aí nisso que as copeiras levavam para os quartos, a gente acompanhava também. E aí nesse primeiro dia eu fiquei na cozinha, acompanhei toda a rotina delas, da cozinha, foi bem legal. E aí depois eu fui com elas nos corredores entregar o café da manhã, que foi a minha primeira, né, minha primeira visita, assim, ao paciente, olhar como cada um é. Geralmente nesse hospital são 3 leitos a 2 leitos por quarto. E tem também um leito, geralmente 2 leitos por clínica, que são leitos que ficam em isolamento. Então é muito necessário que a gente tome muito cuidado, porque tem pacientes, né, que ficam em isolamento que a gente não pode cuidar, infelizmente. Mas isso aí eu conto mais pra frente aqui no vídeo. Então eu acompanhei todo o café da manhã, a entrega delas. Elas têm um mapinha que elas levam com elas da relação de todos os pacientes, com nome, idade, doença e a dieta que ele ingere naquele dia, todo o cardápio ali do paciente. E aí as copeiras, gente, mesmo que não tenha o cardápio completo lá, elas já têm na cabeça, porque elas já trabalham lá há muitos anos, elas já têm na cabeça o cardápio que o paciente geralmente come, que geralmente ficam em ciclas, né, no mapa delas. No mapa geralmente fica dieta hipossódica, e aí tem toda aquela escrita, tudo certinho, abreviada, tem essas ciclas no hospital, então eles utilizam. Então quando o paciente tem uma dieta, né, geral, é um G, a gente geralmente coloca G, quando o paciente tem uma dieta leve é um L, então é bem legal assim. Então elas já sabem toda essa rotina, então elas passam no quarto, falam bom dia pro paciente e servem o paciente naquele momento.
Aí, depois disso, a gente tem que fazer visita nos quartos, então nesse dia eu não fiz visita, eu fiquei só com as copeiras, acompanhando, perguntando. No meu segundo dia, eu fiquei no lactário, gente. O lactário é onde tem as dietas que eu falei pra vocês, que são as dietas via sonda e as mamadeiras e alguns sucos, né, que são preparados para os pacientes. O lactário, gente, é um lugar bem mais tranquilo, principalmente nesse hospital onde eu estava. Ele tem uma rotina assim super básica, tem os horários certos para eles levarem as sondas e às vezes se precisar de uma troca ou outra o pessoal liga, né, no lactário para poder fazer essa troca, mas é algo bem tranquilo. Elas ficam fazendo etiqueta de cada dieta e lá também ficam os leites, né, em pó ou em caixinha ou os suplementos, né, que os pacientes geralmente ingerem, aqueles pacientes que realmente precisam ingerir nutrientes porque estão abaixo do peso, estão com risco de desnutrição, então é bem legal o lactário. Só que, infelizmente, gente, nesse hospital eu não tive um convívio tão grande assim com o lactário, porque na verdade a gente cuidava mais da dieta oral do paciente, a gente não cuidava da dieta via sonda neste hospital que eu estagiava, mas eu já vi que em outros lugares, como a minha amiga mesmo, o hospital que ela estagiou, ela cuidava também dos pacientes via sonda, o que era bem legal. Mas também eu tive a sorte de ter nutricionistas assim maravilhosos comigo, então eles ensinaram pra gente como que é toda a rotina, né, de como eles fazem com os pacientes da UTI, porque eles cuidam dos pacientes da UTI e é muito legal mesmo. Eu fiquei bem feliz. E no meu primeiro dia que eu iniciei mesmo, depois desse treinamento, foi bem básico também. As nossas rotinas eram basicamente a gente pegar os nossos mapas. Cada estagiária ficava com o mapa de uma clínica, ou seja, lá tinham várias clínicas, desde neuro, clínica médica 1, clínica médica 2, clínica cirúrgica 1, clínica cirúrgica 2 e a ortopedia. A neurologia, né? Então, todas essas clínicas, nós estagiárias que cuidávamos, então era bem legal. E a parte da UTI, a parte infantil, a gente não cuidava, eram as nutricionistas mesmo, a gente não tinha esse acesso, né? A gente só podia intervir em algumas coisas, caso eles precisem. Então, nosso primeiro dia foi acompanhar, né? Como eu falei pra vocês, no dia do meu treinamento, foi acompanhar as copeiras, já ficar de olho nos pacientes, já conhecê-los. E depois que a gente acompanhava as copeiras, a gente já tinha que fazer visita nos quartos, gente. E assim, no primeiro dia foi muito assim, difícil, porque a gente não tem aquele convívio, né, com o paciente ainda. E a gente entrou no quarto juntas para saber como é que era o primeiro atendimento e tudo mais. E aí a gente conheceu alguns pacientes que nós iríamos cuidar sozinhas. E foi bem legal, assim, tem pacientes que são bem tranquilos, outros pacientes nem tanto, mas nós temos que, né, saber conversar com os pacientes. E nessa visita que a gente faz com os pacientes lá nos quartos, nós geralmente temos o nosso mapa também com a relação deles, que não é o mesmo mapa que as copeiras, é o nosso próprio mapa da clínica. Então, nós temos os dados deles que nós temos que atualizar diariamente, porque geralmente tem paciente que recebe alta e não está atualizado no mapa, tem paciente que não tem a triagem nutricional, então nós temos que fazer, porque assim, o paciente, quando ele chega no hospital, ele já tem que ter aquela triagem nutricional. A nutricionista, ela já tem que fazer a triagem do paciente, que nada mais é do que um documento para você saber tudo sobre o paciente, o nome dele, a doença, quanto ele pesa, quanto ele tem de altura, se a doença dele tem algum risco nutricional, então a gente faz essa triagem. Eu vou tentar colocar uma fotinho da triagem aí para vocês, que é aquela triagem padrão mesmo que a gente utiliza. E aí, de acordo com o que deu na triagem sobre a doença dele, sobre o risco nutricional, se ele teve perda de peso recentemente durante 3 meses, se ele não está ingerindo corretamente os alimentos, e aí a gente faz essa triagem e a gente classifica esse paciente nessa triagem. Então, nessa visita a gente tem que ver isso também. Então, a gente geralmente tem acesso, né, aos prontuários dos pacientes. Então, cada clínica tem uma recepção com esses prontuários que os médicos geralmente atualizam. Então, a gente pega para fazer a nossa atualização no nosso mapa e deixar para que os nutricionistas vejam esse mapinha e vejam que a gente fez tudo corretamente, desde triagem à avaliação nutricional. Então, se a gente já sabe que o paciente tem a triagem, a gente verifica no prontuário dele,
O próximo passo que a gente geralmente faz no hospital é a avaliação nutricional do paciente. Então, geralmente a gente vai fazer essa avaliação, que é para saber o peso habitual do paciente, se ele também teve essa perda de peso, né, durante esses meses, durante esse tempo no hospital. Então, a gente vai pesá-lo novamente, a gente vai medir o paciente. Em casos de paciente acamados, nós utilizamos a fita métrica para fazer a altura do joelho. Então, a gente, né, mede a altura do joelho, faz a circunferência do braço também. Então, a gente necessita dessas medidas para poder fazer o diagnóstico. Então, a gente faz essa avaliação, geralmente é de 7 em 7 dias que a gente faz essa avaliação. Então, a gente já deixa lá, já faz a porcentagem. E, geralmente é cálculos que a gente faz essa avaliação, tá, pessoal? A gente coloca a data, coloca a porcentagem de perca de peso dele, a gente faz a meta calórica e a meta proteica dele e anota se ele necessita de alguma coisa. As metas, tanto proteicas quanto calóricas, que a gente faz do paciente é aquela regrinha de fórmula de bolso, nada muito assustador, tá, gente? Se ele for, né, adulto, é aquele número do que ele precisa ingerir, vezes o 22, né, que já é um padrão já para os adultos, ou vezes 25 se ele for um idoso. Então, a gente sempre fazia essas contas e tudo mais, e era super legal, gente, eu adorava, assim, fazer essas contas, era muito legal. Fora isso, o que a gente tinha que fazer no quarto do paciente? Além dessas medidas, né, que a gente fazia, conversava com eles, a gente também tinha que saber sobre a dieta deles. Se a dieta estava sendo adequada para o caso do paciente, porque às vezes o paciente não está ingerindo direito, ele não está comendo. Então, a gente tem que saber a aceitação alimentar do paciente em porcentagem, se ele está comendo 100%, se ele está comendo 90%. Então, a gente tem que saber o que tem de errado com a dieta do paciente, se ele está conseguindo deglutir, ou seja, se ele está conseguindo engolir os alimentos, se ele está conseguindo mastigar os alimentos, se precisa realmente do paciente intervir com uma sonda, porque tem vezes que o paciente não consegue comer, gente, e infelizmente ele acaba perdendo muito peso e a gente tem que intervir isso com a sonda, o que não é bacana, porque tinha paciente que entendia da condição dele, tinha pacientes que realmente não conseguiam comer devido à doença, né, que o estágio da doença às vezes avança, infelizmente eles não conseguem comer, então a gente tem que intervir também e saber todas as dietas, né, se ele realmente tem anemia, por exemplo, que a gente pode intervir de comida para ele, o que ele come, o que ele não come. Tem paciente que, infelizmente, é um pouco, assim, enjoado, digamos no caso. Não come muitas coisas, é da preferência, né, de cada paciente. Mas também lá no hospital nós temos pacientes vegetarianos e veganos, o que dificulta bastante, porque onde eu fiz o estágio era no hospital público e então não tinha aquela diversidade de alimentos que tem no hospital particular, né? Geralmente o pessoal vegetariano comia ovo normalmente e também tomava leite. Já o pessoal vegano tinha que, infelizmente, comer só legumes e saladas, sucos. Infelizmente, ele não ingeria uma quantidade de calorias muito grandes no hospital, porque a gente não tinha opções e às vezes eles não queriam comer o que a gente tinha no hospital, porque o vegano ele já tem um costume de comer em casa, então era bem complicado nesse caso. Mas então a gente tem sempre que intervir, tem sempre que ver o que é melhor para o paciente, o que ele gosta mais, modificando tudo. Além disso, gente, a gente também poderia acompanhar as copeiras no almoço também para saber como que o almoço estava sendo servido. Então a gente geralmente fazia essa visita, todas as medidas com os pacientes, depois a gente descia, né? Eu falo descia porque eu tava no andar de cima e descia para o terceiro andar. E aí geralmente a gente fazia isso, acompanhava as copeiras no almoço também. E depois a gente ia conversar com a nutricionista. E, gente, esqueci de avisar pra vocês, esqueci de falar pra vocês uma coisa. Quando a gente modificava alguma coisa pro paciente, a gente tinha que sempre conversar com a nutricionista. Por quê? Porque a gente é estagiária, então qualquer intervenção, qualquer mudança no peso do paciente, na dieta do paciente, nas preferências do paciente, a gente tinha que comunicar à nutricionista. Então, tudo elas assinavam pra gente, todas as contas que a gente fazia, elas corrigiam, carimbavam. Então, a gente sempre fazia lápis pra ver se tava tudo certinho.
E aí, depois que a gente passava a caneta e arquivava, tá? Essas coisas são arquivadas no prontuário do paciente. Então, ou seja, tanto a triagem nutricional, que é onde fica lá a doença dele, tudo bonitinho, quanto a avaliação nutricional, a gente tinha que arquivar no prontuário do paciente, tá? Porque às vezes ele mudava de andar. Por exemplo, o paciente estava na clínica médica e teve que fazer uma cirurgia, foi para a clínica cirúrgica. Então, dentro do prontuário dele já tinha todas as identificações do paciente, inclusive a triagem e a avaliação nutricional também. Então, a gente tinha que ter essa atenção também. E os nossos mapinhas eram basicamente o nome do paciente, né? A idade do paciente, a gente colocava o peso, o IMC, a gente fazia a data que a gente fez a avaliação do paciente. E, gente, era muito gostoso porque, assim, o hospital tem uma rotina diferenciada. Lógico que as nutricionistas fazem muito mais também, né? Elas têm outras obrigações. Mas era muito legal, a gente aprendia bastante coisa também, eram bastante pacientes. Geralmente mudava muito de um dia para o outro, geralmente hoje a gente ia fazer avaliação do paciente, no outro dia ele já não estava mais lá. Então, hospital, assim, tem uma rotina um pouco corrida, você se apega um pouco ao paciente, sabe? Cuida da dieta dele, no outro dia o paciente já tem alta, ou infelizmente no outro dia o paciente vai para UTI. A parte do lactário, gente, é uma parte um pouco mais complexa. Eles também fazem a avaliação do paciente lá. Nós pudemos ter essa experiência com a nutricionista, ela nos autorizou a ir com ela na UTI para saber a rotina dela. Então ela faz basicamente a mesma coisa que a gente faz nas clínicas, né? Que a gente cuida dos nossos pacientes, porém elas fazem mais coisas, né? Porque muitas vezes o paciente, ele está em coma, né? Ele não conversa, ele não fala, ele dorme o dia inteiro. E tem pacientes que infelizmente você não tem como, né, você pegar certas informações. Algumas informações ficam no prontuário do paciente, então a gente pode checar também isso. Mas geralmente eles fazem as contas para saber a quantidade do produto que o paciente vai ingerir na dieta via sonda, se ela é interal, se ela é parenteral, se ela é sistema fechado ou sistema aberto, tá? Que tem esses dois sistemas também no hospital. Então é bem interessante isso, mas quando vocês forem fazer, né, a nutrição, né, se tiver essa parte assim do lactário, da via sonda, vocês vão aprender bastante. Eu não tive essa oportunidade, infelizmente, eu aprendi só na teoria mesmo, mas eles foram bem legais, eles ensinaram muitas coisas pra gente, fizemos visitas junto com eles na UTI também, era super legal. E eles também faziam, né, essas contas, tudo, para saber a porcentagem e tudo mais, qual o tipo de suplemento que o paciente tem que tomar, e era bem legal, gente, era super assim, para quem gosta de hospital, dessas rotinas, vai amar, porque olha, é muito interessante o hospital. Confesso que não é uma área que sim, eu sou apaixonada, mas eu gostei bastante do estágio, porque eu pude aprender muitas coisas. As nutricionistas também deram bastante suporte pra gente, porque tinha coisas que realmente a gente não lembra, né? Tá, por exemplo, no começo da minha faculdade, eu aprendi, né, sobre avaliação nutricional, então fazia muito tempo que eu já não tinha mais esse costume com a avaliação nutricional, então a gente teve que relembrar algumas coisas. Nós também tínhamos que relembrar sobre o que o paciente precisa quando ele está com desenteria, quando ele está com diarreia, quando ele está com vômito, quais são os alimentos que o paciente pode ou não comer neste caso. Se o paciente tem uma doença, quais os alimentos que ele pode ou não comer, quais os suplementos que o paciente tem que tomar naquele momento, se ele é diabético, se ele não é. Então, é muito detalhe, são muitas coisas interessantes e super, super importantes que a gente tem que se atentar. Porque essa área, né, gente, não é só a gente saber, a gente tem que ter aquele cuidado com o paciente, porque a gente está cuidando de uma vida. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse estágio, né, de nutrição clínica hospitalar, vocês podem comentar aqui embaixo que eu vou responder vocês, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me falar também que eu vou responder. É um estágio super bacana, se empenhem bastante, tá? Quem gosta dessa área vai amar mesmo, porque é uma rotina bem legal. E desejo boa sorte para vocês aí, para quem for fazer a nutrição clínica em hospital, tá bom? Espero que você escolha um hospital bem bacana, que você aprenda muito.
É isso então, pessoal. Obrigada por terem assistido até aqui. Qualquer dúvida, não se esqueçam, hein? Gente, clica no gostei nesse vídeo pra mim se você gostou, por favor, gente. Se inscreve no canal também, tá bom? Um super beijo. Obrigada, gente. Bye.